Boa noite, preciosos irmãos, amigos. É uma grande satisfação falar com cada um de vocês nesta noite. É um assunto que realmente todos nós estamos comprometidos. Comprometidos de uma maneira mais profunda, outra de uma maneira mais suave, mas é algo que é importante para todos nós. É as questões de famílias. Porque a família é o centro das nossas preocupações, das nossas lutas, dos nossos sonhos, dos nossos motivos e objetivos naturais. Primeiro motivo maior, a prioridade é Deus. E em segundo plano sempre está a família. Nessa noite eu desejo falar alguma coisa sobre como você está educando seu filho. Como você está educando seu filho. Vamos falar dessa educação de filho. Talvez muitos que nos ouvem não precisa, porque já criou seus filhos, outros nem sequer começou ainda a formar sua família, mas há muitos que estão em plena batalha, educando seus filhos, criando seus filhos, e isto é uma grande responsabilidade. Por quê? Na verdade, Deus tem confiado os filhos aos seus pais. Nossos filhos, meus, é de minha responsabilidade. E esta é uma responsabilidade que talvez você não saiba, mas Deus irá te chamar a atenção e até procurar como é que você criou o seu filho. Por isso é preciso sentirmos responsabilidades profunda perante Deus a respeito de nossos filhos. E eles são, vamos dizer, é como o teu rebanho. E você é a pastora, mãe, você é o pastor do seu pequeno rebanho, seja um ou seja 10. E você tem uma obrigação de criar esses filhos, educar, trazer os princípios cristãos, entende? Colocar em seu coração como Lloyd e Eunice, mãe e avó de Timóteo, fizeram com Timóteo. Elas transmitiram aquela fé genuína, verdadeira, sincera, correta, a ponto que Paulo elogiou a essas duas mulheres, dizendo que tinha certeza que Timóteo foi bem instruído. E nós olhamos também na lei e vemos que Deus tinha uma preocupação para que os pais instruíssem seus filhos. Por isso a Escritura diz, fale sentado, deitado, andando. Fale e não cesse. E os pais tinham a obrigação, o dever de transmitir aos seus filhos o que Deus havia feito por Israel. E nós, hoje, temos o dever de transmitir aos nossos filhos o que Deus tem nos dado, o que Deus tem nos feito. Transmitir a nossa fé, transmitir aquele compromisso para com Deus, ensinar desde cedo. Então esse é um campo que não se pode negligenciar.
Por isso aqui a Bíblia nos diz, tomando Provérbios capítulo 10, verso 5, nos diz assim: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega, quer dizer, na colheita, é filho que envergonha. Então a pergunta é: como é que você está educando seu filho? E eu diria: não eduque o seu filho para dormir na hora da colheita, porque isso leva à vergonha. Isso faz com que ele perca muitas oportunidades tendo essa criação. Então, ensine-o a colher no tempo certo, isto é, que ele seja responsável. Por isso é preciso que haja o ensinamento para poder orientar o garoto, a garota, no seu futuro. E amanhã, quando ele constituir uma sua família, ele poderá também ter uma família estável, não é certo? Agora, como você está educando seu filho? Vamos analisar isto. Por exemplo, se você é um pai ou uma mãe que arruma o quarto do seu filho, olha bem, você limpa, engraxa e cuida até dos sapatos dele. Você é o tipo de mãe que ajunta as roupas que ele deixa espalhado lá pelo banheiro, o sapato, o chinelo, nem sabe por onde anda. Você é essa mãe protetora que faz tudo no lugar dele. Eu quero dizer que essa não é uma forma correta. Você não está ensinando nada. Você está fazendo e contribuindo para que este garoto ou esta garota, amanhã ou depois, seja um baita, um grande irresponsável. Se você é este tipo de mãe ou pai que não deixa seu filho fazer nada, você deva saber, você está comprometendo o futuro do seu filho. Você não está ajudando. Você simplesmente está empurrando ele para um lugar que irá colher vergonha. Por isso a Bíblia é bem clara, que não se deve criar o filho para que ele durma no tempo da colheita. Porque o tempo da colheita é tempo de colheita, é tempo de trabalhar. Ele tem que aprender a ter as oportunidades. Agora, voltando ao nosso assunto. Ela tem que ter responsabilidade. Não é o que a gente sempre diz? Mas nunca vai ter se você corre e faz o serviço. Ele tem ou ela tem que fazer o serviço. Isso é uma obrigação sua. Ah, mas ele não faz direito. Ele suja a parede e ele não vai lavar direito. Mas deixa ele suar um pouco lá, tentando lavar, nem que depois você vai e lava. Não existe melhor correção do que fazer as pessoas corrigir
os seus próprios erros. Entende? Reparar os seus próprios erros. E isso ensina ele ou ela que não deve fazer aquilo, porque quem vai limpar não é a mamãe, é ele, ele mesmo. Então, não adianta brigar, falar, e você termina fazendo o que ele deveria fazer. Isto, e você simplesmente está fazendo dele, entende? Uma pessoa irresponsável. Ele nunca vai aprender a ter responsabilidade, se é que ele continua crescendo desta forma. Sabe o que acontece? Ele vai terminar pensando que tudo é responsabilidade dos outros fazer por ele. Por quê? Mamãe sempre fez. Todas as maninhas fizeram. Ele nunca fez nada e nem faz nada. Ele vai crescer, pense bem nisso, pensando que é o dever das pessoas fazerem por ele. E o que é isto? Não é responsabilidade dos outros fazer, mas se ele foi criado desta forma, ele vai pensar que é assim, que é responsabilidade dos outros fazer por ele, e ele nunca vai assumir responsabilidade alguma. Então vejamos que ele vai se tornar aquele tipo de marido ou tipo de esposa egoísta que não ajuda o seu cônjuge. Acha que é ele ou é ela que tem que se virar e fazer. E ele fica atirado aí nas margens plácidas, não é? Cantando o hino do Ipiranga. Então, ele vai terminar sendo um grande preguiçoso lá no emprego. Vai terminar sendo aquela pessoa que espera que os outros trabalhem por ele. Trabalhe por ele. Veja só. Então, isto é a forma como foi o princípio. E aonde é o princípio? Dentro de casa. Não é assim? Foi criado dessa maneira. Mas eu volto à minha pergunta. Como é que você está criando o seu filho? É dessa maneira? Você vai passar vergonha, vexame. Essa criação com superproteção é perniciosa. É perniciosa. Vai ser aquela pessoa molenga que sempre espera que os outros façam por ele e por ela. Será um preguiçoso, será um relaxado, uma relaxada, descuidada. Por isso é necessário que você divida as tarefas com eles. Ensine eles. Desde pequenos, ensine eles. Fulano, enxuga os pratos. Enxuga, faça isso, ajuda a mãe aqui. Menina, quantos aninhos você já tem, minha filha? 8, 9, 10 anos? É hora de aprender, mãe. Ela é hora de aprender.
Você ensinar ela a cozinhar. Ensinar ela a cuidar de uma cozinha, fazer as coisas. Senão vai crescer que tipo de moça? Que tipo de esposa amanhã ou depois que não sabe fazer nem o café? Nem o queijinho, aliás, nem um pãozinho de queijo? Nem o pudim? Quanto mais outras comidas? Ora, é obrigação. Mas hoje em dia, o que muitos procuram, minha filha tem que trabalhar, meu filho tem que trabalhar. Eles têm que trabalhar. E as pequenas coisas que faria deles até o melhor empregado, ou quem sabe o melhor, um grande patrão futuramente, não foi colocado o alicerce, os princípios. Então, é bom que ensine seus filhos a compartilhar as responsabilidades da casa. E se eles não aprenderem isto, estas coisas irão influenciar eles no futuro. E é tão natural, às vezes, a gente vê aí um moço, uma moça, tantos anos, um adolescente, não quer nada com a vida. Não quer nada com nada. Falou em trabalho para ele, falou fazer alguma coisa. Olha, você está falando uma coisa, está falando grego, está falando uma coisa pavorosa. Entende? Por que não quer encarar a vida e assumir responsabilidades? Justo porque foram criados sem responsabilidades. Os pais faziam de tudo, e como diz o irmão Brana, num ditado, que filho que nasce com colher de prata na boca nunca vai dar valor por nada. Nunca vai dar valor por nada. Então, a educação é uma transmissão de responsabilidades. É uma transmissão. Vamos voltar ao que eu estava dizendo. Dizer que esse garoto cresça e não quer estudar, não tem responsabilidade na classe, só pensa em brincar, a hora da prova é colar, não faz os seus deveres em casa e quando a professora cobra, ele não apresenta para a mãe, para o pai. Mas há pais que também não importa com a escola, com seus filhos na escola. Pensa que é a escola que tem que fazer tudo. Não. A escola está fazendo o que ela pode, mas a maior escola é a de casa. Você tem que cobrar as tarefas da escola. Chegou da escola, tal, está bem. Quais são as tarefas? Primeiro as tarefas. Ah, mas eu quero ir ver o videogame, eu quero isso, quero aquilo. Não. Você tem que controlar. Eu não digo que não deixe ele ver. Você tem que saber o que eles veem. Mas tem que ter hora, tem que ter limite. Eles têm que ter hora para ir para a cama. Eles têm que ter horas, entende? Para cada coisa.
E você, como mãe, como pai, tem que instruir eles no caminho do Senhor. Orar com eles, falar das coisas de Deus. Mas hoje o que acontece? Vamos conversar. Eu sei que muitas dessas conversas não agrada a todos. É que as mães enfiam a cara no trabalho de uma maneira tão grande que nem tem tempo para seus filhos. Não tem tempo para seus filhos. Ouvindo uma pregação sobre Moisés, veja só, primeira coisa que Faraó fez foi procurar transformar Israel em escravos. Como? José era um homem nobre, seus irmãos viviam nas melhores terras, eram homens nobres. Como que poderia transformar de uma vez em escravos? Não. Foi tirando seus direitos. Foi tirando pouco a pouco seus direitos, até transformá-los em escravos. Vocês vão trabalhar para mim. Trabalha 2 dias para ti e 1 para mim. Trabalha 3 dias para mim e 1 para você. Por fim, Faraó se apossou da vida deles. Mas um dos grandes golpes que, segundo o irmão Branham disse, porque aquilo preocupava Faraó, Israel simplesmente se multiplicava e podia se unir ao inimigo. Então, eles não poderão ter mais filhos. E o que acontece? O conselheiro vem e diz: ó, Faraó, eles chegam cansados, são escravos, chegam cansados, mas chegam em casa, suas mulheres curam suas feridas, lhes dá descanso, os ajuda, e no outro dia eles estão bem recuperados. O que se deve fazer é também transformar essas mulheres em um braço de trabalho. Aí elas vão chegar cansadas em casa. Ele chega cansado e ela também. E ela não vai poder cuidar do marido. Ela não vai ter tempo para os seus filhos. Eles não vão poder, ela não vai poder explicar a história de Abraão, que recebeu de Deus uma promessa e que haverá de vir um libertador. Ora, eles não vão ter tempo para isso, então trabalho neles. Trabalho nelas. É o quadro perfeito dos nossos dias. Eu reconheço que muitas têm que trabalhar para ajudá-los em casa, o orçamento de casa. Mas há muitas que não precisam de trabalhar. Deveria ficar em casa. Como diz o profeta, se eu fosse uma dona de casa, nas horas vagas chamaria meus filhos e lhes ensinaria o bom caminho do Senhor. Mas hoje o que acontece, minha irmã, é que você quer trabalhar para ter o teu dinheiro, para não depender do teu marido, entende? Para também não ser submissa. Você quer ser autônoma e foge do seu dever para com o esposo e foge do seu dever para com seus filhos.
Mas o pior de tudo isto, desculpa dizer, é que há muitas mulheres não têm capacidade, não têm altura para fazer isto. Daqui um pouco começa com amizades lá, e assim vai trair o marido, e assim por diante. Para muitas não têm capacidade de se manterem fiéis ao seu lar, à sua promessa, aos seus filhos. É uma fraqueza. Então o que acontece é que isso tem tirado das mães, principalmente, a responsabilidade na criação de seus filhos. Quando foi que você sentou junto com seu filho, sua filha, e leram a Bíblia, oraram juntos? Você falou da história de Cristo, do Evangelho, transmitindo as coisas de Deus? Você já fez isto? Você sempre faz isto? Ou casualmente? É preciso, se você fosse uma pessoa rica e deixasse uma herança grande para o seu filho, mas não deixasse o temor de Deus, não deixasse o ensino da palavra, você estaria deixando seu filho, sua filha, sem nenhuma herança espiritual, o que seria pior do que qualquer outra coisa. Lhe deixaria pobre nos bens espirituais, mesmo que seja rico nos bens materiais. Mas o que importa é que você ensine seus filhos, fale de Cristo, mostre a graça de Cristo para eles, e você transmita o temor de Deus e seja um exemplo para sua família. É preciso educar os filhos. Tá certo ir na escola, tá certo isso, aquilo. Tem que haver um acompanhamento. Mas você tem que pôr nele os princípios, como diz a Bíblia. Cria o teu filho no caminho que deva andar. Não é que ele queira andar, mas que ele deve andar. Ponha esse caminho dentro dele ou dela e mais tarde não fugirão deles. Então veja, ensine eles a administrar o seu dinheiro. Filho, quando você está tendo seu primeiro emprego, ou você ganha uma mesada, ou você faz isso, aquilo, no que é que você está gastando? Acompanhe seus filhos. E assim você está ensinando eles a gastarem com responsabilidade, ensinando a economizar. Ele quer comprar aquela bicicleta, ele quer comprar isso, aquilo, ter. Ensine ele o valor da economia. Entende? Isso são coisas corretas. Ensine ele. Pague teu dízimo. Separe a tua ofertinha. Entende? Você anote as entradas, as saídas. Nunca gaste mais do que aquilo que você ganha, aquilo que você tem. Isso é uma educação, é uma orientação para que se deve dar aos filhos. Entende? Invista. Moço, você vai querer casar amanhã ou depois, não vai? Sim. Então compra-se um lote
dá entrada, vai pagando? Ou acha que a vida é só sair fim de semana com os colegas, irmãos, comer pizza e cheeseburger, sei lá, isso e mais aquilo? Não, aprenda a ser mais econômico. Não digo que deva sair lá de vez em quando, mas ensine a ter responsabilidade. Responsabilidade consigo, responsabilidade com todas as coisas ao seu redor, com o seu dinheiro, responsabilidade com a sua palavra, com suas promessas, responsabilidade com o emprego, ensinar a perseverança, ensinar a paciência. Então, é necessário acompanhar a cada passo os filhos, educá-los, orientá-los. Agora, volto a insistir na pergunta, para que você pense. Você está criando corretamente os seus filhos? Está criando de acordo com que de maneira tal que Deus se agrade? Ah, eu já criei os meus. Tá bem. E você criou corretamente? Porque os frutos, a colheita que hoje muitos pais estão colhendo, sofrendo, é porque não criou corretamente. Fez dele um irresponsável, dela uma irresponsável. E termina isso, te envolverá mais tarde nos seus problemas e dificuldades. Então, mas você que criou correto, dê graças a Deus. Se ele, pelo menos, ou ela, não quer nada com Deus, mas você tem uma consciência tranquila. Você fez o seu melhor diante de Deus, educou, procurou, se esforçou, se desgastou, mas sempre visando o melhor. Então você pode dormir tranquilo, e quando você ora a Deus, você ora com confiança, porque você fez o seu melhor. Isso te dá confiança até na sua oração. E a Escritura diz que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, cuidar bem do seu marido. Você que tem experiência, e você pode dizer, filha, aceita o meu conselho, querida, aceite o meu conselho, jovem, minha sobrinha, eu fui assim, eu errei muito, mas eu sei por experiência que tipo de colheita essas atitudes, essas sementes de hoje, elas vão produzir. Então, amados, que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Mas antes de terminar, eu quero dizer, você deve controlar, dominar o menino. Não seja dominada, mãe, por esse bebê, esse garotinho aí de nada. Entende? Tem que fazer o que ele tem que fazer. Você tem que controlar isso. E às vezes um remédiozinho, uma varinha, é o melhor remédio. Não é grito, não é uma tapinha de pantufa. Não, não, não. Ah, mas a lei proíbe. Olha, pé de galinha não mata pinto. Pé de galinha não mata pinto.
É você que dá comida, é você que veste, é você que deve, é você a responsável. Não é as agentes sociais que é responsável pelos teus filhos. Não é os órgãos públicos que é responsável. É você. Então, crie da tua forma. É você que veste eles, é você que alimenta, você que cuida da saúde deles, é você que preocupa, que chora, que faz de tudo por eles. Então, eu acho que o Estado muitas vezes anda se intrometendo muito na vida do cidadão. Se intrometendo, coisas que não lhe pertencem. Agora, quando é espancamento, é isso aí, tudo bem. Mas aí sim. Mas quando é uma correção, é uma disciplina, é o que diz a Bíblia. Crie seu filho no caminho que deva andar. E quem afasta a vara, afasta o bem dele. É a Bíblia. Porque o Estado não vai pôr comida para ele, não vai pôr roupa, não vai fazer nada. Então, é preciso ter uma atitude sua, correta, diante de Deus para com a criação de seus filhos. Eu sou mais a favor que leve a coisa mais rígida. É preferível a mirar por cima, porque no percurso da bala ela vai baixar um pouco, do que mirar para baixo. Entende? Eu gosto de ver a disciplina, a coisa mais séria. Cobre, acompanhe, exija. Não é essa gritaria sem sentido, minha irmã. Não, não, não. Que Deus os ajude, Deus os abençoe. Ore a Deus, pede a Deus graça, como você deva criar. Peça a Deus graça para que ponha dentro do coração deles os seus conselhos, os seus exemplos, que possa orientá-los em tudo. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e até a próxima semana. Boa noite.